Então, meus irmãos, satisfação encontrar entre vocês aqui. É um ambiente que eu respeito muito por ter não só parentes ligados à maçonaria, né, mas também por ser uma pessoa que estuda, né, a tradição oculta há muito tempo. Eu, na verdade, eu estou com 43 anos, mas nasci em berço familiar de pessoas ligadas ao espiritualismo, nas mais variadas escolas, Rosa Cruz, Sociedade Teosófica, pessoas ligadas também à maçonaria. Então, durante todo esse tempo eu venho estudando realmente a grande casa, né, que representa a maçonaria. E quando nós falamos de teosofia, nós temos que lembrar sempre que os grandes teósofos, praticamente quase todos ou todos, né, pelo menos os mais importantes, faziam parte das lojas maçônicas, dos segmentos maçônicos, seja a grande loja de rito francês ou seja do rito egípcio, todos, inclusive Madame Blavatsky, né, teve uma profunda ligação que foi iniciada quando ele esteve no Egito, né, onde ela se defrontou com os mistérios egípcios, principalmente os mistérios do templo de Luxor. E ela teve contato com mestres de sabedoria, onde esses mestres, que eu vou falar hoje um pouco sobre eles estavam ligados ao movimento maçom. Então, e outras grandes figuras, como Charles Webster Leadbeater, a doutora Annie Besant, né, que também são figuras muito importantes no meio teosófico, todos eles estiveram, de certa forma, ligados à maçonaria. Então, a maçonaria, para nós, membros da Sociedade Teosófica, digamos, uma instituição que nós temos um profundo respeito, uma profunda admiração. Então, eu me sinto muito à vontade aqui entre vocês, né, como irmãos, né? Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema, que é um tema de grande importância para o conhecimento teosófico, até porque a Sociedade Teosófica ela brota a partir do trabalho dessa hierarquia, que a gente conhece na Sociedade Teosófica como governo oculto da Terra, e também dos mestres de sabedoria que compõem aquilo que também em conhecimento teosófico nós chamamos fraternidade branca, né? Nossos irmãos maiores da Rosa Cruz. Então é um assunto de grande importância para que a gente possa entender a estrutura, né, do conhecimento esotérico, do conhecimento oculto ao longo da história humana. Para quem não me conhece, meu nome é Césio, né? Eu estudo na Sociedade Teosófica já faz aí formalmente, né, já faz aí 8 anos, informalmente desde que eu me encontro nessa existência, né, porque minha avó era membro da Sociedade Teosófica e desde pequeno eu estudo, né, a literatura teosófica. Eu já estou com 43 anos, já tenho um pouquinho de tempo, né, mas o que eu vejo sempre, ao passo que eu vou estudando o conhecimento teosófico, é que eu sei muito pouco, né, porque o conhecimento espiritual é algo que não é só intelectual, mas extremamente vivencial. Então não adianta nós só estudarmos o ocultismo, filosofia oculta ou ocultismo, ou teosofia, ou qualquer tipo de conhecimento, quando nós ficamos apenas com esse conhecimento no plano mental. Tem uma importância, mas não é fundamental. Existe para nós, da Sociedade Teosófica, um conhecimento muito mais profundo, um âmbito interno nosso que está além da mente. Por isso que os budistas diziam que a mente é assassino do real. A mente ela lida com a realidade relativa, transitória, que é importante para nós sim, porque sem a mente, com certeza nós seríamos seres autômatos, né, seres automáticos. Mas para o buscador do conhecimento espiritual, sem dúvida nenhuma, a mente é apenas uma etapa do processo iniciático. E aqui nós vamos falar muito a respeito dessas etapas, né? Então, falando um pouco sobre mim, hoje eu atuo como conselheiro regional da Sociedade Teosófica no Nordeste, né? Já fui durante 3 anos presidente da loja Teosófica Unidade. Hoje eu continuo como membro, né? Um dos membros, o Felipe, meu irmão Felipe é membro, o Luiz Henrique que esteve aqui com vocês também é membro, e tem outros membros. Somos poucos, né? Mas estamos aí
buscando manter a loja Teosófica Unidade, como é considerada uma das lojas mais antigas do país, né? Eu falei para meu irmão, nós já existimos aqui em Fortaleza desde 1912. Desde 1912 a loja Teosófica Unidade existe. É uma instituição muito séria, né? Se não fosse, já haveria ter desaparecido. Já esteve em vários locais. É a representante aqui no estado do Ceará, a única loja teosófica que existe. No início existiam 2 lojas teosóficas. No início, né, quando foi fundada, existia o grupo Fraternidade, existia um grupo chamado Unidade. Um grupo teosófico é um ambiente composto de no mínimo 6 membros. Uma loja, 7 membros, desculpa, 7 membros. Uma loja já ia um número acima de 7 membros. Então, naquela época, se resolveram unificar para tornar o ambiente teosófico mais forte. Então desaparece o grupo Fraternidade e o grupo Unidade, e funda-se a loja Teosófica Unidade. Então, a partir daí, o trabalho da loja Teosófica Unidade começa a se manifestar no estado do Ceará. Por várias vezes, os locais físicos mudaram, né, mas hoje nós estamos funcionando em uma pequena sala que fica ali na Rocha Lima, né? E nossos estudos geralmente acontecem aos sábados, à tarde, onde nós temos palestras públicas, e domingo nós temos o estudo teosófico e estudos temáticos, né? Todos vocês estão convidados a participar. Então hoje eu estou como conselheiro regional, né? A minha formação, eu tenho formação em física, eu sou físico, mas também tenho formação em computação, eu tenho especializações em computação e sou mestre em física, não coloquei ali para não ficar um negócio muito cheio. Tenho mestrado em física, mas agora, há pouco tempo, eu também desenvolvi um mestrado em educação, na linha de educação, arte e espiritualidade. E meu foco de pesquisa no mestrado em educação foi a educação espírita, né? Então, eu também permeio os meios espíritas também, através do meu trabalho. E hoje, em Fortaleza, eu trabalho também, atuo, né, aqui em Fortaleza, como também ativista quântico, né, que é um elemento interessante porque, através dos princípios da teoria quântica, que é uma das teorias da física moderna, nós contribuímos com a humanidade na mudança do seu paradigma, da forma de olhar o mundo, né? Todos nós que caminhamos um caminho espiritual, sem dúvida nenhuma, nós temos um paradigma diferenciado. Só que, às vezes, a nossa forma de olhar o mundo, mesmo estudando ocultismo, mesmo estudando esoterismo, ela ainda é muito, digamos, permeada por uma visão clássica, mecanicista e reducionista. Às vezes nós estudamos o mundo espiritual como se fosse uma engrenagem, assim como estudamos o mundo físico como uma forma de engrenagem. Quando a gente olha com outro olhar nisso, ou seja, uma visão mais de probabilidades, de possibilidades, o nosso universo de visão se amplia muito. Então, como ativista quântico, eu trago essa contribuição através do diálogo com a ciência, com relação à visão de mundo, uma visão mais amplificada, mostrando que nós somos muito mais que um conjunto de engrenagem, mesmo sendo físico ou transcendente, algo muito mais além. E hoje nós vamos trabalhar alguns elementos, né, do conhecimento teosófico. Eu vou falar um pouquinho aquilo que o Luiz falou, até para situar algumas pessoas que talvez não estiveram aqui nos últimos encontros. Então, teosofia e sociedade teosófica. Eu tenho certeza que vocês aprenderam aqui que teosofia não é a mesma coisa de sociedade teosófica. Acho que deve ter ficado claro isso. Sociedade teosófica é uma sociedade de cunho interdisciplinar, de cunho espiritual, né, que unifica várias tradições, o conhecimento perene das várias tradições, buscando atingir aquilo que nós chamamos de teosofia, ou seja, a sabedoria divina. A teosofia ela se encontra em várias tradições, em vários caminhos filosóficos, em várias disciplinas científicas. É o caminho mais profundo, aquele conhecimento mais profundo que advém da divindade, que, por sua vez, não está apenas focado no planeta Terra. Isso é um ponto importante entender. A teosofia, ela não necessariamente ela só existe no planeta Terra, até porque quem estuda, por exemplo, cosmologia, quem estuda astrofísica, principalmente a cosmologia,
nós vamos perceber que nós somos um grão de poeira no universo. O universo é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Nós vivemos, nosso planeta é um pequeno planeta em um sistema chamado Sistema Solar, que tem uma estrela chamada Sol. Por sua vez, o Sol e os planetas, os asteroides, né, os satélites, toda essa estrutura é apenas um ponto de uma galáxia que nós chamamos Via Láctea. E, por sua vez, a Via Láctea é um ponto de um conjunto de 80 a 100 galáxias que nós chamamos de aglomerado local de Virgem. Por sua vez, o aglomerado local de Virgem é um ponto daquilo que nós chamamos de supercluster de galáxia. Tudo isso está sendo sustentado, a vida, a complexidade dessas estruturas todas, do micro ao macro universo, está sendo sustentada por aquilo que vocês chamam aqui de grande arquiteto do universo. Ou seja, tudo está sendo permeado por algo que transcende a realidade física. Quando nós falamos de realidade física, por exemplo, falamos de matéria, nós aprendemos na escola, porque eu tenho certeza que vocês aprenderam isso, que vocês eram bons alunos, né? Assim eu espero, que tudo era composto de átomo, não é verdade? Tudo é formado de átomo. Essa visão na física moderna caiu. Nem tudo é formado de átomo. Existem estruturas no universo que talvez vocês já ouviram falar, chamada energia escura, matéria escura. Então, matéria escura, energia escura são estruturas que não são compostas de átomos. São algo além, né? Chamadas partículas escalares, né? E outras estruturas mais. Mas isso, na ciência, isso é físico. Mas existe algo que organiza isso. Força não cria força. Átomo não cria átomo. Existe algo que cria isso. E aí nós entramos num nível mais transcendente. Num nível de realidade, realmente, que permeia e que estrutura tudo de uma forma organizada. E aí, logicamente, cada estrutura dessa, né, cada componente desse, por sua vez, existe uma sabedoria profunda. Uma sabedoria que todos nós estamos buscando entender de alguma forma, né? E quando a gente fala de teosofia, a gente está falando desse conhecimento mais complexo, mais profundo que existe em toda a realidade, seja a realidade sensível, ou seja a realidade que nós conseguimos perceber com o sensório, ou através de instrumentos científicos, de medições científicas, com calibragens específicas, ou seja, através de canais extrasensoriais, né? Seja através do âmbito essa realidade sensível seria medida através desses elementos, né? Canais sensoriais ou instrumentos, ou então existe uma outra realidade ultrassensível, né, que nós só podemos medir através de canais extrasensoriais. Então, a teosofia, ela está embrenhada de tudo isso, toda essa sabedoria, certo? Às vezes as pessoas acham que o conhecimento de teosofia é apenas do oculto, ou seja, aquilo que a gente não consegue ver. Mas, na verdade, meus irmãos, tudo é oculto, né? Tudo é esse conhecimento sagrado de Deus, né? Pitágoras dizia que o universo é matemático, né? Ou seja, existe um conhecimento por trás dos números, né? Que vocês aqui estavam falando que vão fazer um curso de Cabalá, né? Cabalá, que é uma ciência linda, né? Que tem um lado simbólico, mas tem um lado de significado. Mas toda a realidade tem um significado, seja do micro-universo ao macro-universo ou o mídio-universo, que é o homem, né? E a teosofia está em tudo isso, né? E existem movimentos ao longo da história humana que buscam representar essa sabedoria divina, essa sabedoria dos deuses, como, por exemplo, a Sociedade Teosófica, que foi fundada, né, em 1885, através do trabalho grandioso, né, de Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, e de outros grandes membros da sociedade. Mas a teosofia, esse movimento, esse conhecimento sagrado, ao longo da história humana, vem brotando na Terra em diversas épocas. Então a teosofia ela não surge com Blavatsky. A Sociedade Teosófica, que é uma representação de uma instituição que busca trazer à tona essa sabedoria, sem dúvida, surge com a grande contribuição de Blavatsky e de outros membros. Mas a teosofia é algo muito além disso, certo? Isso é um ponto. E a maçonaria, com certeza, também é uma instituição que traz o conhecimento teosófico, certo? Isso é importante frisar. Como existem outros movimentos Rosacruzes, né? E etc. Então aqui eu coloquei, eu tenho
Teosofia, que é um termo grego, deixa eu só desligar meu celular, desculpe, para não poder ficar aqui se concentrando. Até aqui tá tranquilo para vocês? Eu vou buscar ser bem educador, bem didático, tá certo? A gente tem tempo? Vou procurar. A gente vai ter tempo, vou procurar aprofundar gradativamente esses assuntos, certo? Então, teosofia é um termo grego, né, que significa literalmente sabedoria divina, né? Em teosofia nós entendemos que realmente existe uma causa absoluta para todas as coisas, né? Que a gente chama de seidade absoluta, a raiz sem raiz, como se encontra lá na doutrina secreta, né? O absoluto, um absoluto que por sua vez não é a mesma coisa que nós geralmente chamamos de Deus, de uma forma convencional, porque para a teosofia Deus é um aspecto do absoluto, porque Deus tem atributo. E o absoluto não pode ter atributo porque a mente finita não alcança o infinito, certo? Então a mente finita, ela tende a criar atributos, para criar parâmetros para poder entender. Isso é coerente, é normal. Só que em teosofia a gente fala do absoluto num nível além da mente. Poxa, e como é que vocês falam de uma coisa que está além da mente está falando? Porque existiram grandes seres ao longo da história da humanidade que conseguiram viver além da mente, né? Aí nós citamos aí Buda, Krishna, Rama, né? Seres que atingiram um nível de percepção de profundidade espiritual que a mente, que é assassina do real, não mais interferia. Então esses seres trouxeram nos seus ensinamentos de uma forma muito esotérica informações sobre algo que só pode ser percebido através da vida, da vivência, não é através da mente, mas através do sentir, né? Então nós falamos do absoluto. Então quando a gente fala de absoluto, nós estamos falando da totalidade. Mas também nós falamos que esse absoluto, ele se manifesta. E um detalhe, a manifestação, ela não é apenas unívoca. Não foi só uma manifestação. O absoluto se manifesta constantemente. E esse manifestar constantemente não é percebido por nós, seres humanos, porque nós não temos nem canais sensoriais de percepção, nem canais físicos, muito menos canais espirituais para perceber isso, essa manifestação mais sutil. E a própria ciência também não tem instrumento para perceber exatamente, de uma forma mais profunda, essa manifestação. Existem sim modelos matemáticos que falam, por exemplo, hoje dos multiuniversos, ou dos metaversos, ou seja, realidades múltiplas que estão aqui agora, só que nós não percebemos, né? A matemática avançada, através, por exemplo, de um elemento na teoria quântica que nós chamamos de função de onda, a função de onda lida com as múltiplas probabilidades, que por sua vez se torna realidade. Então, matematicamente, nós inferimos, né, que existem múltiplas realidades, né? E quando eu falo de realidade, meus irmãos, eu não estou falando apenas de dimensão, não, viu? Isso é um detalhe. Porque dimensão é algo que está dentro da realidade. Então, nessa realidade aqui, a matemática fala hoje de 11 dimensões, né? Simplesmente a gente pode falar de 4, né? 3 espaciais, comprimento, largura e altura, e uma temporal, que de acordo a partir de Albert Einstein, na sua teoria da relatividade, fazia parte de um binômio. Espaço e tempo é um binômio, né? Quebrando a visão clássica de Newton. Mas em física moderna nós falamos de múltiplas realidades, múltiplas dimensões, cada realidade compondo múltiplas dimensões, certo? Então, quando a gente fala em teosofia, a gente fala de um absoluto que pode se manifestar muitas vezes, ou seja, ele pode se manifestar como múltiplos deuses, múltiplas divindades, por isso que é sabedoria dos deuses, né? Sabedoria divina. Porque dentro desse contexto eu posso dizer que o absoluto se manifestou como Deus. Mas existem outros contextos que a gente nem imagina, né? Então poderia existir múltiplos deuses, múltiplas manifestações do absoluto. Ok? Esse é um ponto importante, que talvez mexa com a visão de vocês, porque talvez a gente aprendeu sempre um Deus, um absoluto que se manifesta em uma única divindade, né? Na tradição, por exemplo, hindu, nós vamos ter a figura de Ishvara, né? Que existe uma figura que ele é como se ele estivesse fazendo esse movimento. Nesse movimento existiria uma galáxia,
Não é? Seria a consciência de Brahman, o aspecto Brahman, que rege a vida. Né? Então existe Brahma, ele rege multiplamente vários sistemas de vida, sistemas complexos. Né? Em ciência a gente fala muito hoje de complexidade. E a maior complexidade que existe é a vida. Porque a vida, ela consegue vencer um processo em ciência que nós chamamos de entropia, que é desordem molecular. A vida, ela é caracterizada como um sistema aberto, que consegue absorver e trocar energia com o ambiente. E só o sistema aberto é capaz de vencer a entropia, vencer a desordem. Né? Ok? Então, sabedoria divina é nesse sentido, né? Que é a sabedoria dos deuses. E esses deuses, na verdade, são que aspecto de um absoluto, uma seidade absoluta, uma seidade que não tem atributo. Né? Se vocês forem estudar uma obra, a grande obra esotérica do conhecimento teosófico chamada Doutrina Secreta, o primeiro volume chamado A Cosmogênese, vai falar de um sistema filosófico da Índia. Né? A Índia é um complexo de sistemas filosóficos. Né? O Advaita Vedanta, Samkhya, Yoga. E lá ele vai falar do sistema Samkhya. Né? Então lá ele vai falar que existe Parabrahman, que é o absoluto, a seidade absoluta, raiz sem raiz. Vai falar do aspecto manifesto, que é Brahman. Né? E vai falar do nível intermediário, que eles chamam de Brahman, né? O neutro. Onde nesse nível não existia a manifestação, não existia o universo. Porque quando você fala de Deus, você tem que relacionar Deus ao universo, à manifestação. Mas existe um nível na filosofia sâmica e também no nível que nós estudamos em teosofia, além da manifestação, que é o nível da ideação, ou seja, da idealização. Quando a gente fala do grande arquiteto do universo, né? Por sua vez, um arquiteto ele tem que fazer um projeto, não tem que fazer um projeto para construir uma casa? Então, antes da manifestação da casa, existe um projeto, a ideação. Mas nessa ideação, no nível metafísico trabalhado na filosofia sâmica, por sua vez, não existe matéria como nós conhecemos, não existe tempo, não existe espaço como nós conhecemos, ou seja, é pura abstração. E fala num nível muito mais profundo, que é Parabrahman, né, que é a seidade absoluta, que não pode ser alcançada pela mente. Nem o Brahman, nem Parabrahman pode ser alcançado pela mente. Então, quando a gente fala de teosofia, dessa sabedoria divina, nós estamos falando da sabedoria da manifestação, das divindades que manifestaram-se nesse processo todo. Ok? E aí, ao longo da história da humanidade, nós vamos ter vários movimentos que trazem à tona essa sabedoria divina. Né? Por exemplo, no Egito Antigo, um historiador chamado Diógenes Laércio, uma época anterior à dinastia de Ptolomeu, ele fala do chamado Pot Amun. Pot Amun, que era um sacerdote já consagrado, que era um sacerdote consagrado a Amon. Ele falava sobre uma sabedoria das divindades. Né? Na época, a divindade fundamental era Ra, né, o deus Sol. Então é uma referência, né? Algumas vezes vocês vão encontrar na literatura espiritual referência a esse momento onde se tratava de uma teosofia, de uma sabedoria divina. Não necessariamente essa teosofia, né, que geralmente nós encontramos nas escolas da modernidade, mas realmente uma teosofia que está revestida de dois tipos de mistério: os mistérios menores e os mistérios maiores. Né? A teosofia, ao longo da história, ela sempre se manifestou na humanidade através desses dois mistérios. Um mistério menor seriam aqueles mistérios relacionados ao fenômeno, né? Relacionados a tudo que é produzido pela mente, né? A tudo que é relativo. Por exemplo, se eu falo de reencarnação, eu estou falando de um mistério menor, porque é algo transitório. Né? Se eu falo de corpo astral, eu estou falando de um mistério menor, de um elemento dentro dos mistérios menores, porque o corpo astral é um elemento relativo dentro da evolução humana. Um dia ele vai desaparecer, da visão teosófica ele vai desaparecer. Né? Se eu falo da mente, né, seja o mental superior ou o mental inferior, né, é a mesma coisa, são elementos transitórios, elementos que vão desaparecer. Então, os mistérios menores, que são importantes também, né,
estão relacionados geralmente a elementos de transição, são transitórios. Já os mistérios maiores são os mistérios perenes, são aqueles elementos que representam a unidade, a divindade de uma forma não transitória, certo? Então, por que algumas pessoas conseguiam adentrar nos mistérios menores? Porque estavam adequados a eles, né? Estavam num nível que permitia que eles pudessem estudar isso, né? De certa forma, nós hoje estudamos os mistérios menores, né? Seja em qualquer movimento que a gente se envolva. Mas os mistérios maiores, meus amigos e minhas amigas, realmente não é para qualquer um. Realmente requer uma profunda preparação. Preparação essa que não é intelectual apenas, mas existencial, interna, né? Geralmente são indivíduos que já venceram a sua sombra, né? São seres realmente que são Budi, né? Luz, iluminação, certo? Seres que atingiram um nível de vencer a mente e não ser mais escravizados pela mente. Infelizmente nós ainda somos escravizados pela mente. Basta observar o que mais a gente faz: pensar. E aí pior, a gente pensa nas coisas boas ou as coisas negativas, né? Então nossa mente, ela está ativa, mas de uma forma desorganizada. Até porque nós que estamos no planeta Terra, nós ainda estamos desenvolvendo aquilo que no ocultismo nós chamamos princípio mental. Nós ainda estamos trabalhando a mente ainda, né? Nós não temos a mente edificada, né? Por mais arrojo intelectual que nós tenhamos, né? Nós não temos ainda a mente desenvolvida no seu alto potencial, no seu máximo potencial, certo? Então, mas a teosofia, a palavra teosofia, ela começou a se popularizar no século III depois de Cristo, através de uma escola chamada Escola dos Filaleteus, que foi criada por um homem simples, né, chamado Ammônio Saccas. Simples que eu falo, né, no aspecto formal, era uma pessoa muito simples, trabalhava como carregador, né, de objetos, trabalhava às vezes como pescador, né, era uma pessoa do povo, mas era um homem que tinha uma visão profunda sobre a vida. Realmente era um ser muito preparado internamente, né? Tinha humildade, era fraterno. E ele funda então uma escola que tinha como proposta estudar todas as grandes verdades, né? Seja através da arte, seja através da filosofia, ou seja, aquilo que na época poderia ser considerado como ciência. Então ele é um ser holístico, né? Ele unificou vários sistemas de filosofia, ele buscou trazer para a sua escola, chamada Escola dos Filaleteus, várias formas de pensar, com o objetivo de se chegar à unidade, de chegar àquilo que ele denominou de sabedoria divina, a teosofia. Então, Ammônio Saccas, fundador da Escola dos Filaleteus em Alexandria, né? Alexandria, que era um local, né, na Ásia, né? Do Egito, no Egito, onde existiam os grandes artistas, os grandes filósofos, os grandes matemáticos, né? Então o conhecimento naquela época em Alexandria era um local onde transitavam várias culturas, né? Então ele cria essa escola chamada Escola dos Filaleteus. Na Baixa Idade Média nós vamos ter vários momentos, várias pessoas trouxeram esse conhecimento à tona novamente. Eu recentemente, no ano passado, eu estive em Florença, na Itália. E lá em Florença, por várias vezes, eu vi quadros do século II, do século III, né? Quadros do XII, XIII, né? Onde tinha palavras lá, a palavra teosofia, nesses quadros, né? Vi um quadro, por exemplo, se não me engano, de Michelangelo, né? Ele tinha a palavra lá, teosofia. Então essa palavra teosofia, naquela época, já era muito apresentada por algumas pessoas que tinham um senso desse conhecimento divino. Mas na Idade Média teve uma figura muito marcante, que é considerado um dos grandes místicos da Idade Média, chamado Jacob Boehme, que era um sapateiro. Estava falando de sapato, eu estava me lembrando de Jacob Boehme, né? Distante. Então o Jacob Boehme, ele falava nos seus escritos a respeito de uma teosofia. Que eu não vou ler isso aí que está escrito, né? Porque eu vou deixar para vocês depois, né, compartilhar com vocês, mas ele tratava isso como realmente a sabedoria divina que se encontrava inclusive nas escrituras, né?
as escrituras sagradas, porque realmente a Bíblia é um tratado esotérico, né? Se você for estudar a Bíblia, não apenas na chave histórica, né? Porque infelizmente os meus teológicos, quando vão estudar as escrituras, ficam muito presos na sua hermenêutica à chave histórica, né? Se Adão e Eva existiam mesmo, né? Se Noé correu pelado, né? Bêbado, né? Essas questões. Mas na verdade, quando nós estudamos ocultismo, né? Nós vamos em teosofia, nós entendemos que todas as grandes obras morais da humanidade apresentam várias chaves de interpretação, como fala a Kabbalah, né? Se você for estudar o Talmud ou o Zohar, você vai entender que aquilo ali tem camadas de interpretação. Tem uma camada simbólica, tem uma camada psicológica, tem uma camada astrológica, né? Então, a Bíblia da mesma forma, existem camadas de interpretação. Você pode estudar, por exemplo, a Via Crucis de Jesus, por exemplo, como nós estudamos em teosofia, como representativo da evolução humana. Desde o ponto que sai como uma mônada, né, como um princípio espiritual, até chegar à condição humana. E até transcender a condição humana nesse nível de hierarquia que eu vou tratar aqui. Então você pode estudar a história de Jesus como a nossa história de evolução, no seu sentido mais profundo. Então, quando nós estudamos essas obras, nós encontramos teosofia, como Jacob Boehme falava nos seus escritos. Mas, em 1875, né, através dessa grande mulher, né, era uma mulher realmente, acho que o Luiz tratou muito bem aqui isso, mas a Helena Petrovna Blavatsky foi uma mulher fora do seu tempo, né? Primeiro por, numa época profundamente machista, né, ela encarar os homens cara a cara, né? Dizem inclusive que ela era mais homem que muitos homens, né? Tamanho, o caráter, a firmeza dela, né? Ela lutou numa batalha com Garibaldi, né? A batalha de Fontana, ela esteve lado a lado ali, ela, Anita Garibaldi, né? Isso, lógico, antes dela se tornar essa figura, né, que dá origem à Sociedade Teosófica. Mas era uma mulher diferenciada em todos os aspectos, né? Grande pianista, conhecia várias línguas, traduziu várias línguas para sobreviver. Fugiu do marido, ela foi forçada a casar com um homem velho, né? E ela realmente não aceitou isso, fugiu, foi viver às suas próprias custas, como professora de piano. Mas desde pequena ela era uma pessoa que tinha canais extrasensoriais. Ela percebia e sentia coisas que ninguém conseguia perceber. Via coisas que a maioria não conseguia perceber. E sempre ela sonhava com certos seres que traziam uma aura de muita elevação. E ela não entendia bem o que era isso, né? E com o passar do tempo, né, o universo foi se revelando para ela. E quando ela já estava madura, e quando ela já teve contato com esses seres, que nós vamos chamar eles aqui de Mahatmas, ou os mestres de sabedoria, principalmente um mestre chamado Mestre Moria, né? Quando ela teve contato com esse Mestre Moria, ela se torna realmente uma discípula e se torna uma porta-voz, uma agente do grande plano daquilo que eu vou chamar mais daqui a pouco de governo oculto do mundo, no sentido de propagar as verdades eternas que foram negligenciadas e abafadas pelo materialismo, pelo positivismo, por uma ideologia diminuta, que diminui as coisas, chamado cientificismo, que ainda hoje impera nos meios acadêmicos, né? O cientificismo, se você não consegue provar, não existe. Mas quem disse que tudo que a gente consegue provar? Tem tanta coisa que a gente não consegue provar, né? Então, é porque nosso conhecimento é uma ponta do iceberg. O que nós sabemos hoje em ciência, no conhecimento humano, é uma pontinha do iceberg com relação ao que existe no universo. E quanto mais dos multi-universos, né? Então ela se torna um porta-voz desses seres, dessa grande fraternidade branca, que está vinculada a um grande governo oculto da Terra, que está, por sua vez, vinculada a uma grande hierarquia cósmica, né? Que objetivava, e sempre objetivou, contribuir com a evolução intelectual e moral da humanidade. Então ela se torna um porta-voz e a partir de então traz... Você pode colocar ali para mim, por favor? Então ela gradativamente traz à tona esse conhecimento, né? Através daquilo que nós conhecemos como teosofia.
E esse conhecimento, essa sabedoria divina, ela teve que ser, digamos, manifestada de uma forma organizada, de uma forma mais didática, de uma forma mais precisa, através da fundação de uma sociedade chamada Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica, ela surge na Terra como uma casa, né? Mais uma casa, com um propósito de difundir à humanidade a teosofia. Essa sabedoria que está em todos os locais. Ao longo da história humana, a teosofia teve várias denominações. Por exemplo, na tradição hindu, nós temos a chamada Sanatana Dharma. Né? No budismo, nós temos a Gupta Vidya. No cristianismo, nós temos a gnose. Né? A gnose, por sua vez, não significa apenas um conhecimento literal que você adquire através da leitura. Como diz Jiddu Krishnamurti, foi uma figura muito importante também da história da Sociedade Teosófica, o conhecimento livresco não te leva ao despertar espiritual. O conhecimento livresco é um trampolim que pode te levar para o despertar espiritual, mas pode também te prender ao solo, certo? A gnose não é um conhecimento fruto do conhecimento livresco. A gnose verdadeira é a vivência plena desse conhecimento. Se você fala de amor, eu posso falar de uma forma intelectual, literal, mas eu posso muitas vezes não ter sentido o amor. Então o gnóstico verdadeiro é aquele que vive, sente plenamente o amor, é aquele que exemplifica a paz. Por isso que eles dizem que o grande gnóstico da tradição cristã foi Jesus. O grande gnóstico da tradição budista, um dos grandes gnósticos, sem dúvida nenhuma, foi Siddhartha Gautama, apesar que existiram vários Budas, né, antes dele e depois dele. Né? Então, na tradição cristã a gente fala de gnoses. Né? No judaísmo a gente fala de Kabbalah, ou Kabbalah. Né? Kabbalah, eu gosto mais do termo Kabbalah, né? Ou Kabbalah. Né? Então, a teosofia, ela sempre se manifestou em diversos momentos, em diversos aspectos, né, do conhecimento humano. Ok? E a Sociedade Teosófica, que foi fundada em 1875, ela é uma representante desse conhecimento. Ela vem à Terra exatamente para representar isso. Isso não significa que todo teósofo consiga vivenciar a teosofia. Isso é um ponto. Né? Como eu acredito que nem todo maçom consegue vivenciar a próprios ensinamentos da maçonaria. Ou um Rosa Cruz consegue vivenciar a verdadeira essência do ensinamento do Rosa Cruz. É a meta. A meta do teósofo é vivenciar a teosofia. Mas para isso, o teósofo ele tem que se enfrentar. Não é enfrentar o outro, é enfrentar a si próprio, olhar para dentro de si e reconhecer. Eu tenho sombra, mas eu não sou sombra. Eu sou luz, mas eu tenho que enfatizar e vivenciar essa luz. Aí é cada um por cada um. Né? É cada um por cada um. Os mestres, os Mahatmas, o que a gente vai falar agora, que foram os grandes idealizadores da Sociedade Teosófica, porque os Mahatmas, essa hierarquia oculta que eu vou falar, qual a função deles? Eles realmente foram os grandes idealizadores da Sociedade Teosófica. Ok? Então esses foram os três principais fundadores. Helena Petrovna Blavatsky, William Olcott, que foi um coronel americano, né, um advogado, uma pessoa que foi o braço direito de Madame Blavatsky, foi o responsável pela fundação do movimento teosófico, foi o responsável por ter unificado o budismo no Oriente. Existem vários segmentos budistas, né? A gente fala muito de alguns ramos, budismo Mahayana, o grande veículo, budismo Hinayana, o pequeno veículo, representado pelo Theravada. Existe o budismo tibetano, que é o budismo mais novo, né? Mas desses três ramos brotam vários sub-ramos. O Vajrayana, que é o budismo esotérico. Na época do Olcott, os movimentos budistas estavam todos separados. E ele consegue trazer a ideia da Gupta Vidya, da unidade. O lado esotérico, mais profundo. E conseguiu. Tanto é que você vai... No Sri Lanka tem lamarias budistas que na frente da lamaria tem uma estátua do Olcott. Tamanho é importante que ele tem para o budismo. Né? E tem o William Jude. William Jude foi se o Olcott era o braço direito, o William Jude era o braço esquerdo. O William Jude ele traz a contribuição dentro da Sociedade Teosófica com relação à ênfase da seção esotérica.
Porque a sociedade teosófica, meus irmãos, ela tem aspectos. Por exemplo, se vocês chegarem lá na loja, ou no sábado ou no domingo, vocês estão tendo acesso ao acesso à zona exotérica, né? Mas existe um núcleo esotérico que não é qualquer pessoa, não é porque a pessoa seja boa ou ruim, mas não é qualquer um que tenha acesso à sessão esotérica. Existe todo um protocolo, é um protocolo consciente. Também assim, você pode ser membro da sociedade teosófica e nunca mesmo ter se interessado por entrar na sessão esotérica. É uma outra coisa, mas que dá o suporte ao trabalho da sessão esotérica, certo? Então, o William Jude, ele foi responsável por organizar a estrutura da sessão esotérica da sociedade teosófica, certo? Então, mas além desses dois, existiram outros 14 membros, outros 14 figuras que vão aparecer dentro da história da sociedade teosófica. Cada ele, por sua vez, muitas vezes ligado à maçonaria, muitas vezes ligado ao movimento Rosa Cruz, né? E os dois eram maçons. E os dois eram maçons. Você pode salientar, né? Então, a tradição, sabedoria e o ocultismo. Meu irmão, quando eu cheguei aqui, como é seu nome, meu irmão? Mardoni. O Mardoni falou: Césio, pode pegar pesado. Tudo bem. Então eu vou pesar, assim, eu vou tratar vocês, né, realmente com pessoas que estudam o ocultismo, né? No sentido de contribuir com você até numa reflexão mais profunda, para que vocês possam refletir, né? Logicamente, o que eu vou falar para vocês é o meu conhecimento, que é parcial e relativo. Eu não tenho, de maneira alguma, a pretensão de ser o dono da verdade. De maneira alguma. Eu sou um estudante, né? Um simples estudante que busca gradativamente refletir sobre esse conhecimento no seu sentido mais prático para a minha vida. Então, para mim, nada adianta estar falando sobre isso se isso aqui não tiver uma relação à minha existência. Que eu busque ser melhor como marido, como filho, como um pai, né? Então, tem que ser um sentido prático, né? Então, o que eu vou falar aqui para vocês é no sentido de contribuir, né, com vocês no estudo, na reflexão. Eu acredito muito que vocês têm essa capacidade. Então, essa tradição sabedoria, que é a teosofia e o ocultismo. Existe um autor muito importante da literatura teosófica, que é o Timing, que era um químico. Na sociedade teosófica você vai ter vários perfis, né? Acho que em quase todas as escolas. Você vai ter pessoas com um perfil mais científico. Por exemplo, eu sou um cara que tem um perfil muito científico, porque eu sou cientista, né? Eu estou ligado à ciência, à pesquisa, desenvolvo pesquisa. Né? Eu vou fazer agora meu doutorado, né? E vou desenvolver pesquisa. Eu fiz o meu mestrado, dois mestrados e fiz pesquisa. Então eu tenho um lado muito forte de ciência, né? Mas eu sou um cara também muito ligado ao lado místico, né? Ao lado do autoconhecimento. Para mim, a coisa mais importante hoje para mim na minha busca espiritual é me autoconhecer, me autodominar, né? Mas tem pessoas que são muito ligadas a apenas um ramo. Às vezes são ligados, por exemplo, ao estudo da magia, ao estudo do ocultismo. Tem outros que são ligados à arte, ao estudo da arte, a poesia, a música. Então, na sociedade teosófica, você vai ter vários e vários perfis. Então, a gente não pede um único perfil. Todo mundo é bem-vindo. E o Time, ele tinha esse perfil científico, mas era uma ciência que ele buscava, a ciência formal, que ele buscava atrelar, através do diálogo, com a ciência oculta. E aí ele coloca o seguinte: a maior parte desse conhecimento que constitui o verdadeiro ocultismo não é semelhante ao conhecimento comum da ciência que pode ser formulado em linguagem e comunicado de uma pessoa para outra. O ocultismo, em seus aspectos inferiores, pode ser, sem dúvida, transmitido pela maneira, mas o aspecto superior está além do alcance do pensamento e somente pela experiência direta é possível entrar em contato com ele. Então aqui ele está colocando que o ocultismo convencional, que às vezes nós observamos por aí, e alguns brincos chamam de esquizoterismo, né? Existe o esoterismo, mas no sentido deturpado, que a gente chama de esquizoterismo, não é verdadeiramente o verdadeiro ocultismo, né, que os grandes buscadores da história humana alvejaram. Então, o ocultismo mais profundo, ele só pode ser aprendido através da vivência, da prática, da autovivência da sua prática existencial. Mas os outros elementos dentro do ocultismo que a gente vê por aí, né, pode ser aprendido através de uma leitura de um livro, né, através de um curso.
Então, não é o ocultismo que o Time está falando. Isso é muito importante. E não é o ocultismo que nós alvejamos na teosofia. Então, eu, quando era presidente da loja Teosófica Unidade, eu recebia quase toda semana vários e vários e-mails de jovens interessados em estudar ocultismo, estudar magia, estudar hermetismo, né? Mas, quando eu respondia, eu dizia, olha, tudo isso é interessante, é importante, é legal, mas nosso foco não é necessariamente essa camada superficial. Nós objetivamos, numa loja teosófica, estimular o indivíduo a se transformar internamente. Porque o indivíduo que consegue se transformar, consegue vencer a sua sombra, ele com certeza ele consegue adentrar nessa camada mais profunda do ocultismo, e a única coisa que ele vai praticar será sempre o bem. Ele não vai cair pela sombra. Então muitos procuram estudar o ocultismo por simplesmente um interesse intelectual, simplesmente um interesse do ego. E não é aquilo que nós buscamos em teosofia. Os fenômenos, né? Os fenômenos, certo? O fenômeno existe. Nós somos um fenômeno. Mas nós somos muito além do fenômeno. Então esse é um ponto que eu queria deixar claro logo de cara aqui. A visão de ocultismo na teosofia é uma visão muito mais profunda que simplesmente brincar de carta de baralho, por mais valor que tenha as cartas de baralho, ou estudar oráculos, ou fazer cerimônias, né, simplesmente de uma forma teatral, né, por mais que um teatro tenha um significado profundo por trás também, é muito além disso. O ocultismo que nós vivenciamos dentro de numa loja teosófica é um ocultismo de transformação da nossa personalidade, ou seja, diluir a nossa personalidade, diluir o nosso ego vaidoso, prepotente e arrogante e desenvolver as virtudes da nossa essência, que é amor, amorosidade, paz, tranquilidade, fraternidade. Então isso para nós é o ocultismo mais profundo, é isso que o Time está colocando aqui. Certo? Um outro grande iniciado, esse cara, ele era considerado, né, Felipe, um dos grandes iniciados do movimento teosófico, chamado Damodar Malavakan. Né? Rapidamente para eles, faz explicação o que seria iniciado. Pronto, eu vou chegar aqui. Mas assim, o iniciado é um indivíduo que tem um contato direto com os grandes instrutores, com os mestres. É o que nós simbolizamos aqui nas nossas iniciações. Isso aqui é nos planos reais, né, de desenvolvimento espiritual. Na maçonaria a gente simboliza isso. Pronto. Então, o iniciado é aquele indivíduo que está preparado. O mestre olhou para ele, olha, realmente você está preparado para dar o primeiro passo no caminho mais profundo do ocultismo. Você já tem consciência da sua